a princípio, não parece tão hediondo e venenoso. Aparece ele disfarçado em beleza, saúde, juventude e desejabilidade. Não há nada repulsivo ao seu respeito. O diabo apresenta roupagens para vestir a deusa da luxúria, para que ela se mostre como um anjo de amor. Sua aparência tem iludido a homens e mulheres mais poderosos do mundo. Os racionalistas dizem, afinal, a impureza não passa do instinto natural, pois foi Deus quem nos deu. Mas a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, versículos 32 a 33, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a alma. O que tal faz? Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. É o que a palavra de Deus diz sobre esta matéria. No livro de Jó, capítulo 31, versos 9 a 11, há o seguinte registro: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso é uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Foi Jó quem fez esta oração. E se ele algum dia desrespeitou a sua mulher, que a sua mulher também seja instrumento de prostituição na vida do seu próximo. Deus abomina o pecado da impureza. Ele tem levado à ruína impérios e raças. Ontem e hoje, vem ela destruindo a santidade do lar. O autor da carta aos Hebreus faz a seguinte observação: venerado seja entre vós o leito, sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Podemos ler na Bíblia a respeito do altar que estava diante do templo em Jerusalém. Naquele altar, o fogo nunca deveria se apagar. Dia e noite, sem cessar, o fogo deveria ser mantido aceso. Porém, para que isso acontecesse, era necessário que os sacerdotes diariamente fizessem duas coisas. Primeiro, tirar as cinzas e colocar a lenha. Eu gosto de comparar este altar com a nossa vida. Também no altar da nossa vida, o fogo de Deus, o fogo do amor, da consagração, o fogo do Espírito Santo, nunca devem apagar-se. Precisamos sempre tirar as cinzas e colocar lenhas novas. O fogo do Espírito Santo não deve apagar-se em nossas vidas. Contudo, muitas vezes, percebemos que o fogo de Deus está minguando, está se apagando lentamente. Não há mais prazer nas orações, não se fala mais de Cristo a outras pessoas, não se sentem mais alegria em ir à igreja. O que aconteceu? Esse fenômeno ocorreu na igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor, os crentes, entusiasmo pela obra, desejo, a alegria de servir ao Senhor. Precisam ler aquele Salmo 122, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que sentem um fardo pesadíssimo ir à igreja. Hoje é dia de culto, tem que ir à igreja. Se chover, aí já é um forte álibi para não ir à igreja. Está chovendo, o sol está muito quente. Jesus despiu-se da glória, Jesus estava no céu, veio a este mundo vil e entregou sua própria vida na cruz.
deu a vida por nós e às vezes nós achamos uma dificuldade ir à igreja e servir ao Senhor e contribuir com os dízimos e ofertas. O que está acontecendo com as igrejas de Cristo? Apenas cinzas se acumulam. A cinza é algo pequeno, mas quando se acumula pode matar, sufocada a mais bela fogueira. Se o nosso coração não for purificado diariamente, retirando as cinzas do pecado, o fogo de Deus se apagará no altar da vida. Estas cinzas podem ser uma amargura que carregamos, talvez algo, quem sabe, roubamos antes atrás e nunca restituímos. Pode ser também a imoralidade, os pensamentos impuros. A cinza é qualquer pecado que carregamos. Precisamos tirar as cinzas. E esta experiência precisa ser diária. Fazemos isso pela confissão dos nossos pecados ao Senhor. Tiramos as cinzas quando finalmente vamos àquela pessoa e acertamos tudo com ela. Às vezes alguém diz, eu não vou com a cara daquele sujeito. Tem que tirar essas cinzas. O crente não pode levar rancor, amargura, ódio, sentimento perverso em seu coração. Tiramos a cinza para que o fogo de Deus possa arder sempre, sem nunca se apagar no altar da nossa vida. O profeta Isaías, em sua época, exortava o povo, dizendo, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías, capítulo 1, versículo 16. A impureza trabalha contra a saúde, contra o desenvolvimento da personalidade, o lar, contra a igreja, contra a sociedade. Por sua conta, milhares chegam ao tribunal do divórcio, outros tantos às penitenciárias, manicômios, casas de recuperação de viciados. A impureza leva ao naufrágio a esperança de uma manhã risonha de muitos jovens e adultos. A impureza, irmãos, é um dos pecados mais revoltantes, porque enleia, torce, conspurca um dos mais preciosos dons que Deus concedeu ao homem, que é o amor. Aquele amor puro dado a Adão e Eva no jardim do Éden foi conspurcado, deteriorado. Reparai a expressão, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa causa, mas que causa? A união do casal. Qual a razão, então, desta união? A união estabelecida por Deus entre o homem e uma mulher para se criar a família e estabelecer a perpetuação da espécie, para proteger a família de doenças venéreas, mantendo o sexo puro entre o homem, marido, e a mulher, esposa. O casamento é plano de Deus, é a mais alta relação humana. Há só uma base bíblica para o casamento, o amor. Casar-se por outra razão não é o verdadeiro casamento aprovado por Deus. Uns casam por se sentirem sós. Eu vou me casar, não aguento a solidão. Outros casam por dinheiro. Eu quero arranjar um marido rico, que tenha condições de me dar conforto. Alguns casam pela condição social, muitos por desejos carnais. O escritor romancista Graciliano Ramos, ele diz que escolher marido por dinheiro, que miséria, não há pior espécie de prostituição.
Certo casal que se conheceu num baile, bebeu, fumou, levou o noivado em boates e motéis, casou-se. Não é que deu certo, mas não foi Deus quem fez o casamento, quem os uniu. Paulo declara que devemos casar no Senhor. Isto quer dizer que o crente não deve casar-se com o incrédulo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Um jugo desigual traz problemas terríveis. Certa manhã, quando chegava o carnaval, uma mulher chorava amargamente, porque seu esposo incrédulo a convidava para a festa da carne. Ela reclamava. Então ele ia e dava ampla vazão aos seus desejos carnais. É o peso do jugo desigual, é o peso que ele leva sobre os ombros de casais que casam nesta situação. Mas também não quero dizer que todos os casamentos entre crentes foram feitos no Senhor. Casamento misto é a mesma coisa que amarrar uma pata no pé de um cabrito. A pata puxa para a água, o cabrito, ele puxa para o morro. Um atrapalha o outro. Não obstante a hediondez da impureza, ela é a forma de pecar mais praticada no mundo. Os seus sonidos estridentes e roufenhos chegam aos nossos ouvidos quase que o dia todo, na forma de histórias picantes e pornográficas, comentários sujos e de deslavada vulgaridade. Ela nos chama a atenção através das páginas dos jornais, revistas, celulares, internet, televisão, teatro com peças picantes, nem sempre limpas e decentes. A impureza tem, e é certo, um melhor marketing e propaganda do que a pureza em si. Em geral, o povo considera a pureza como coisa retrógrada, ultrapassada, tendo-se a impureza na conta de requinte e de elegância. Mas suas consequências são funestas. Pergunte-se às prostitutas profissionais se elas gostam da vida que elas levam. Perguntem-se aos doentes mentais e dependentes químicos se estão satisfeitos com a situação em que se encontram. Perguntem-se aos presidiários que diriam sobre o que praticaram, voltariam a fazer de novo. A maioria certamente diria que não. Quantos estão nos hospitais e sanatórios pagando caro no corpo o pecado da impureza? O pecado da imoralidade é uma das mais afiadas armas do inferno para a destruição das almas. Uma escritora famosa escreveu um artigo com este título: Estou enojada de sexo. Ela queria dizer que se sentia mal ao ver isso por toda parte. E dizia, então, corro os olhos por uma banca de jornais e revistas ou fixos numa televisão, ali está o mesmo assunto nas redes sociais, idem. Sexo virou coisa banal. Só se fala em sexo no mundo. Ao que parece, milhões e até bilhões de pessoas discordam certamente dessa escritora. Mas, à luz do ensinamento bíblico, ela está correta. Certo escritor de revistas declarou que para vender bem o produto tinha que colocar na capa de frente algo referente a sexo. Ensina-se por aí que o homem é mero animal
e que os jovens devem dar asas aos seus sentimentos e paixões, que a geração puritana condenava. Isso já não deve ser mais levado a sério nos dias atuais. O mundo mudou e a liberdade está aí para proporcionar prazer a todos aqueles que quiserem desfrutar de novas experiências. O pecado escarlate, mostrado por Isaías, no capítulo 1, agora toma cores róseas e se caçoa do moço e da moça que buscam uma vida pura e limpa. Mas a Bíblia adverte: tomará, pois, alguém fogo no seu seio, sem que queimem os seus vestidos? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem seus pés? Provérbios, capítulo 6, versículos 27 a 28. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Provérbios, capítulo 6, versículo 29. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz que o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma: os impuros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Se dirigindo aos Efésios, ele fala, o texto que nós acabamos de ler ainda há pouco, no início desta mensagem: mas a prostituição e toda a impureza não se nomeiem entre vós como convém a crentes santos, separados do pecado. De acordo com Levítico, capítulo 20, versículo 10, o adúltero e a adúltera deveriam ser mortos a pedradas. Se essa lei valesse hoje, haveria milhões de funerais. Há certo castigo para este pecado, mesmo nos dias atuais. As doenças venéreas, AIDS, crimes e sofrimentos decorrentes desse pecado são incalculáveis. Muita gente subestima o poder da impureza. Sansão brincou com a impureza, fez dela uma espécie de esporte, pensando que podia controlá-la, mas acabou sendo dominado por ela, pois a impureza lhe arruinou completamente a vida. Davi, eleito de Deus, também se deixou levar pelo engano da impureza e recebeu as duras consequências do seu pecado. Nunca mais, mas nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. Sofreram ele, família e o reino. Teve anos tristes e dolorosos em sua vida. Foi quando se voltou para Deus e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga de mim as minhas transgressões, consoante a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com hisope e ficarei puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem lê esse salmo vai se deparar com essa declaração emocionante de Davi. Muitos lares têm sido dissolvidos num ligeiro momento de fraqueza. Reinos se têm perdido por causa de um prazer transitório. E a herança eterna, muitos a têm perdido por uma hora de divertimento infernal. A impureza escraviza. A Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis?
Muita gente é hoje dominada pela impureza, pelo fato de se ter entregue a ela e sentir prazer nela. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ensina: quanto mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ao jovem Timóteo aconselhou: não participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A Tito, que também era jovem, ele escreve: para combater a heresia dos falsos mestres na ilha de Creta, dizendo: todas estas coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Tito, capítulo 1, versículo 15. Certo médico de Londres aceitou a Cristo por ocasião de uma grande cruzada evangelística. Antes da sua conversão, entregava-se a paixões animalescas e tivera a vida totalmente dedicada à impureza. Seu gabinete de leitura fervilhava de literatura e fotos imorais e francamente lascivos. Convertendo-se e tendo o pensamento agora purificado pela presença de Cristo em sua vida, já não mais suportava aquela literatura e foto. Que fez então? Um belo dia, reuniu tudo aquilo, foi até uma ponte e atirou tudo no rio Tâmisa. Tendo passado pelo novo nascimento, entregou-se inteiramente ao novo Senhor, Jesus Cristo. Sua vida mudou. Tornou-se um dos leigos mais ativos da cidade de Londres. E agora todo mundo respeita. Deus não quer que as pessoas vivam no pecado. Por boca do profeta Isaías, o Senhor diz: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a branca lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. João diz que tudo que permanece em Jesus, todo aquele que permanece em Jesus, não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Qual a diferença entre o crente e o não crente? O crente, ele também é pecador. Só que ele não procura o pecado e não sente prazer no pecado. Ele sente aversão. Quando ele peca, ele fica triste. Porque o Espírito Santo está nele e o faz entristecer-se. Mas o incrédulo é diferente. O incrédulo, ele sente prazer em pecar e ele procura saber onde o pecado está agindo abundantemente e ele mergulha no pecado com alegria. Essa é a grande diferença. Ele não foge do pecado. O apóstolo João diz que todo que permanece em Jesus não vive pecando. O diabo pode nos tentar, a carne pode nos tentar, o mundo pode nos tentar, mas somos nós quem pecamos. Esse negócio de dizer, olha, a culpa foi desse ou foi daquele, tem muita gente que joga a culpa no diabo. Outros jogam a culpa em parentes, outras pessoas, eu errei por causa disso ou por causa daquilo. Não, a culpa é de quem pecou. Adão foi repreendido por Deus lá no jardim do Éden. Ele disse, foi a minha mulher que tu me deste, me deu do fruto proibido, eu comi. Ao invés de assumir a responsabilidade do seu erro, quis transferir para a mulher. E é sempre assim. A escola de Adão cresceu no mundo. E as pessoas não querem assumir seus erros, sempre quer colocar um culpado. Só que quem vai responder diante de Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, é a pessoa na sua individualidade. Cada um dará conta daquilo que fez em vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Então não há como acusar ninguém, porque ninguém é obrigado a fazer a vontade de outro. Nós temos que ter consciência daquilo que é certo, do que é errado, daquilo que Deus quer que nós façamos e daquilo que Deus quer que nós rejeitemos. O diabo pode nos tentar a carne, pode, sim, o mundo pode, mas nós somos os responsáveis pelos nossos atos.
O escritor indiano Rabindranath Tagore afirmou certa vez: não temo o fogo vivo que me adverte com a sua chama, porém livrai-me da brasa moribunda que se esconde sob a cinza. Por outro lado, o ilustre evangelista Billy Graham esclarece: pecado não é apenas o uso do que é corrupto, mas muitas vezes o mau uso daquilo que é puro e bom. Prezados irmãos, com o pecado não se brinca, nunca o subestimem. Conta-se que em certa ocasião, na agência do correio de Birmingham, na Inglaterra, aconteceu um episódio surreal, deveras jocoso, qual a princípio parecia ser trivial e inócuo, porém cujas consequências se deixaram sequelas insólitas. Entre as encomendas postais recebidas naquele sábado à tarde, encontrava-se um pacote contendo um par de algemas que estavam sendo enviadas à cidade de Derby para um conceituado fabricante de trancas de segurança e cadeados em Birmingham, a fim de ser confeccionada uma chave para as suas fechaduras. Ocorre que o papel pardo que embrulhava o pacote acabou rompendo-se na viagem. Durante o trajeto, e quando as algemas chegaram ao departamento de distribuição de encomendas em domicílio, elas estavam nitidamente visíveis. Entre mentes, o esquisito engenho passou a ser uma peça de obstinada curiosidade, até que um imprudente carteiro achou de bisbilhotar o conteúdo do pacote e ficou desembrulhando as algemas. Não contente com essa façanha, resolveu adaptá-las ao punho do seu braço esquerdo. Nesse ínterim, para seu desapontamento, ao tentar abrir as algemas, verificou que as mesmas não estavam acompanhadas das chaves respectivas. Espavorido, o seu chefe mandou que ele comparecesse à chefatura da polícia, onde um diligente detetive tentaria abrir as algemas, usando uma chave mestra. Mas, que revés! Ao virar a chave forçando-a, ela se quebrou dentro da fechadura. A situação, de início cômica, tornara-se imprevistamente séria. Porém, face ao ineditismo do acontecimento, exigia um imediato desfecho. Sucedeu que, sendo um domingo, todas as oficinas especializadas estavam fechadas. O superintendente da agência determinou que o parvo funcionário embarcasse no primeiro trem no dia seguinte para Derby e procurasse o remetente da encomenda com o pedido de desculpas, esclarecendo-lhe a esdrúxula encrenca em que se metera. Retornando, o aflito funcionário, fabricante das algemas, resolveu satisfatoriamente o intrigado imbróglio. Meus irmãos, por insensatez e curiosidade, aquele jovem carteiro criou um problema seríssimo para a vida dele e para o lugar onde ele estava trabalhando. Várias pessoas envolvidas naquela situação por causa da curiosidade de um ser humano. Isso acontece com muitos. Homens insensatos e mundanos frequentemente engolfam-se em pequenos e sutis pecados que julgam de somenos importância. Após várias aventuras e transigências,
verificam, quiçá demasiado tarde, que estão irremediavelmente comprometidos os mesmos, presos às suas garras potentes. Como jovem carteiro preso aos algemas, nessa situação, a sua libertação é extremamente difícil, quiçá quase impossível, a menos que se arrependam de suas transgressões em um ato de supremo esforço e rendição incondicional a Cristo Jesus, o único libertador real que pode nos socorrer nessas situações. O próprio Jesus disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36. O próprio Deus, através do profeta Isaías, diz: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías, capítulo 1, versículo 25. Deus quer te libertar dos teus pecados, das tuas impurezas. Confesse a Ele teus pecados e Ele te perdoará. Porque está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todos nós nascemos já pecadores. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista. Mas esse pecado que nós nascemos com ele, que nós alimentamos ele ao longo de nossas vidas, ele pode ser tirado de nós, se nós entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mesmo que nós pequemos ainda até a morte chegar durante a nossa existência, Jesus Cristo estará sempre pronto para nos perdoar. Basta confessarmos os nossos pecados a Ele com sinceridade, e Ele nos perdoará e nos dará a possibilidade de escaparmos do inferno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as impurezas da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então há uma condição para nós escaparmos do inferno. A única condição é purificar as nossas vidas, andar em espírito e buscar a presença de Cristo em nossas vidas. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar o